Amém. Acabou as férias. Acabou, gente. A gente teve um período aí de 2 meses, né? Dezembro, janeiro e praticamente fevereiro, né? Porque semana que vem acabou o mês. Então a gente ficou bastante tempo de férias para ter. Pode entrar, entra, pode entrar. Isso, senta aí, gente. Na internet vocês estão ouvindo bem? Hoje, tá? Hoje não vai ter aula, tá bom? Hoje a gente vai distribuir material, a gente vai ter um momento de palavra, a gente precisa passar para vocês as normativas do IBBC, então a gente vai cedo hoje para casa, mas é importante esse tempo. Porque depois que passar do tempo, o pessoal se perde. Ah, eu não sabia assim. Sabia porque eu passei, porque eu falei. Então, esse tempo hoje é muito importante, tá bom? Pode entrar, Cida, também. Vai sentando aí. O Roberto é o nosso coordenador nacional, tá? Ele é meu chefe. Diretor nacional. Desculpa, você quer as nomenclaturas. É o diretor nacional do IBBC e ele trabalha aqui junto com a gente, é um privilégio, porque de tantas extensões a gente tem ele pertinho da gente, né? Então é um privilégio. Aí ele já era para estar em casa, entendeu? De bermuda. Bom dia, Mas como eu pedi para ele só dar uma palavrinha de saudação para vocês nesse primeiro dia, né? Ele prontamente, né, mandou pegar a palavra, mandou? Aí tá mandando pessoalmente. E aí ele vai dar uma palavrinha depois eu retomo, tá bom? Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite, ótimo. Eu espero que esse tempo de vocês seja um tempo de conhecimento de Deus. Acima de tudo. É um tempo que vocês vão passar muita tribulação. E eu oro para que vocês façam muita tribulação. Porque o obreiro aprovado é aquele que passa por tribulação. Se a pessoa está aqui e não ser provado em nada, na verdade, Deus tem essa anuência com a gente, né? Esses dados com a gente. E é também esse cuidado com a gente, porque experimentar Deus é um privilégio para todos os seres humanos. Desfrutar do cuidado de Deus é um privilégio. E eu espero que vocês tenham esse tempo, como alguns já têm tido, né? Esses 2 anos aí, né? Está na reta final, né? Na reta. E tem outros que só faltam 6 meses, gente. Olha só. Né, Samuel? Já era para ter terminado. Mas por que não terminou? Pergunte para ele por que não terminou. Veja se ele teve algumas tribulações na vida, né? Mas é isso mesmo. Eu não quero que essa palavra seja uma palavra de desânimo. Pelo contrário. É que nos momentos de fraqueza, o seu Deus é forte. Jesus é forte com nós. Nos momentos em que nós pensamos que nós não conseguimos, Ele faz nos suportar. 1 Coríntios 13 vai dizer isso, né? 10:13 vai dizer isso, que não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que vocês não pudessem suportar. Mas antes mesmo que vocês pensem que alguma coisa vai acontecer, Ele já providenciou o escape. Então, a minha palavra é de gratidão por vocês e pela coragem de vocês. Pela coragem de vocês. E eu queria refletir 5 minutinhos numa palavra bíblica com vocês. É um tema que eu vou pregar na sexta-feira, uma formatura, e eu acho que cabe bem também nesse período aqui. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, o versículo que eu vou ler é de 38 a 41. É bem conhecido a história,
mas aqui tem algumas pérolas nesse capítulo 4 que é pertinente a toda a nossa vida cristã. Ah, é verdade, vocês estão aí, né? Beleza aí, gente? E aí, pessoal? Tudo bom? Espero que esse tempo que eles vão ter aqui, vocês tenham em casa também. E aproveite, porque em casa é tempo de qualidade, é melhor, né? Tá no descanso da casa. Mas eu espero que vocês não tenham descanso, não. Vamos lá? Está escrito assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. Fome. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntias. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e depois e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela. Esse capítulo 4, se você for ler ele inteiro, ele tem pelo menos 4, ele tem 4 histórias, 3 delas falam de morte. Já era para chamar a nossa atenção aí só pelo fato que 3 dessas histórias falam de morte. A primeira, o azeite da viúva, todos conhecem, né? Morreu o provedor da casa. Morreu o provedor da casa. Mas quem está em Cristo Jesus, irmãos, presta atenção, nunca passa necessidade. Porque o próprio provedor é o próprio Deus. Na nossa vida e em toda a nossa caminhada cristã, Deus é o nosso provedor. Nós podemos passar dificuldades na vida e vamos passar por elas. Mas Deus é o nosso provedor. E aqui é bem enfático, porque era uma pessoa, era um profeta, era uma escola de profetas. Eliseu era o mestre dessas escolas de profetas, e um rapaz que morreu e a mulher ficou com as dívidas. Em uma cultura judaica, né, a mulher teria que vender seus filhos, teria que dar seus filhos para a escravidão e teria que viver da misericórdia, porque era assim que era a sociedade. Ela não poderia trabalhar, não dava a ela esse direito. Essa sociedade aqui não dava a ela esse direito. Mas o marido dela servia a Deus. E quando alguém de casa serve a Deus, aqui talvez só você serve a Deus na sua casa, né? Pense nisso daí. Deus é o seu provedor. E através de vocês, outras pessoas vão ser sustentadas e vão conhecer a Cristo. A segunda história é a história da sunamita e o seu filho, que não podia engravidar, e a mulher ficou grávida com a palavra de Eliseu, e o filho, certo tempo depois, morreu. Oh, gente, quando uma criança morre, pode ter certeza na família, morre a esperança. Assim, quando uma criança morre, morre a esperança. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, e todos aqui serviam a Deus Todo-Poderoso, a mesma mulher que experimentou um milagre, talvez você já tenha experimentado um milagre de Deus na sua vida, mas você está precisando experimentar novamente deste milagre. Deus é Deus de milagres. Morre a esperança natural, mas nunca vai morrer a esperança celestial.
A nossa esperança está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que você for fazer aqui, tenha certeza de uma coisa: a sua esperança está em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ninguém pode tomar isso de você. E aquela mulher, ela vai até o profeta, reclama alguma coisa: eu não te pedi nada. É igual nós não pedimos nada, nós recebemos de graça. Então, aquele que deu é o mesmo que cuida. Você não pode perder a esperança. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer que 3 coisas não se perdem na vida cristã. Qual que são? Amor. Pelo amor de Deus, hein? Segundo a Anistas aí, meu Deus, quase não sai, né? O amor, a fé e a esperança. Aquela falácia que a esperança é a última que morre para eles, para nós não morre, a esperança não morre, a esperança é eterna. A esperança é eterna. E a terceira morte é a morte na panela. Olha que interessante. Morte na panela. Que é mais do que esse mundo está, né? Existe morte na panela no mundo, existe morte na panela dentro da igreja. E sabe por quê? Existe morte no mundo e morte na igreja? Simplesmente pela falta de conhecimento. Uma pessoa que achava que era talhado, estava estudando na escola dele, naquela mesma escola de profetas, estavam lá em Eliseu, uma pessoa que acha que era talhada para fazer determinada coisa, pega algo que não sabe a procedência, traz para dentro da panela, faz um cozido, e essas coisas trazem dificuldade para o povo de Deus. Não conhecer certas coisas, tem gente que faz as coisas pela necessidade, né, irmão? Não é verdade? Tem gente que faz as coisas pela necessidade. É necessário, então, não sei o que, está tendo fome em um lugar, nós estamos sem o conhecimento de algumas coisas, nós saímos à busca de algumas coisas, e tudo pode ser visto. Não é assim. Para quem é servo de Deus, não funciona desse jeito. Precisa ter conhecimento. E é isso que vocês estão adquirindo aqui: conhecimento. Conhecimento. Conhecer vai trazer a você uma luz que é chamado no mundo espiritual de discernimento. Essa luz do conhecer vai trazer para você, vai despertar em você o discernimento. E no discernimento, veja que coisa interessante, no discernimento, nós não vamos fazer pela necessidade, nós vamos fazer o que é necessário. Você tem que aprender a fazer o que é necessário. Tem gente que no afã, está faltando não sei o que, está faltando não sei o que. Não se preocupe com isso. Faça o necessário, não faça pela necessidade. Quem faz pela necessidade não tem conhecimento, não tem sabedoria. Pega a primeira planta lá, coloca na panela, e aí, mas tem uma boa notícia para vocês. Sempre há um alerta de Deus. A morte na panela. Não como, a morte na panela. E sabe o que o homem de Deus faz? Ele pega um pouco de farinha e ele joga dentro daquele caldo. Gente, lógico, pela lógica, aquele caldo virou uma pasta, não é? O caldo virou uma pasta e tirou a morte da família. Tirou a planta que era venenosa? Pela lógica não, sabe por quê? Porque as coisas naturais, elas não podem suprimir as espirituais. Elas não podem substituir as naturais, as espirituais. Por isso, o conhecimento de Deus e o proceder do profeta Eliseu foi o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Quando se tem esse conhecimento que a palavra de Deus é uma coisa necessária na nossa vida, pode vir a morte que for, ó morte, onde está seu avião? Pode pegar em cobra, serpente, escorpião, não tem problema nenhum. Porque a nosso recurso não estão nas coisas naturais. Nós vem do céu. O nosso recurso vem do céu. A nossa vida está na mão de Jesus. E Jesus disse, no momento mais difícil da vida dele, no momento onde ele estava sendo tentado no deserto, Satanás tenta Jesus e Jesus responde: ô Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se alimente com as coisas corretas, se alimente com a coisa que é a verdade. Hoje no mundo e nas igrejas tem muita morte na panela, né, pessoal? Muita morte na panela. Muita morte na panela. E a gente só vai superar isso com conhecimento e usando o conhecimento nos lugares certos. Não pela necessidade, mas é porque é necessário. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos ter uma palavra de oração? Por favor, diretora. Não me chamou para dar aula. Renato, tem né? Sim, com certeza. Vai cair dos irmãos. Esse é leve, porque Não pode pegar essa, não deixa pegar muito pesado. Não. Né? Vamos orar? Crente. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Senhor, não é um desejo humano, Senhor, mas eu reconheço que é um desejo teu, de conhecer mais a tua palavra, de ter intimidade com Deus, Senhor. Pai, eu sei, Senhor, que se levantam muitas coisas para que esse momento não aconteça. Mas o Senhor é aquele que nos toma pela mão direita. É o Senhor que nos conduz, Pai. E eu sei que o Senhor está tomando cada um deles pela mão direita, nos fortalecendo. E ainda que passem pelas águas, as águas não vão afogar eles. Ainda que eles passem pelo fogo, o fogo não consumirá, porque é o Senhor que está tomando a mão direita deles, Pai. E eu te peço, Senhor, continua fortalecendo a vida deles. Te peço a tua guarda, Senhor, a tua proteção sobre seus familiares, Pai, sobre a sua saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que esse tempo que o Senhor preparou para eles seja um tempo, Senhor, de crescimento, de amadurecimento, de sentar aos pés do Mestre e aprender a ouvir a voz do Mestre. É esse nosso maior desejo, como seminário, como direção, como professores. Esse é o nosso maior desejo, Pai. E eu te peço, Senhor, que a tua bênção seja sobre eles, Pai. Porque ainda que haja morte na panela, o Senhor está entregando na mão deles, Pai, farinha, Senhor, palavra, conhecimento, para tirar toda a morte e gerar vida, Senhor, vida. E não qualquer vida, mas a vida que o Mestre nos prometeu, uma vida em abundância. Se a tua presença, se a tua força sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Liberar, pode ir. Pode sentar. Pode tirar. Todo mundo chegou. Agora que eu sou trabalho, né? Jovem, né? Pode estar casado, a Nádia agora vai, né? Ela, filho, vai puxar o. Vou falar a primeira frase que eu falei.
tá? Hoje não é um tempo de aula, hoje é um tempo para a gente ajeitar a casa. Então, quem não preencheu a ficha de inscrição vai preencher. Quem não tirou foto para a gente fazer a carteirinha, a gente vai tirar. Tudo isso é necessário, tá bom? Então, as aulas vão começar realmente segunda-feira. Mas esse tempo é importante para você saber onde você está se metendo. Tá bom? O que vai começar na sua vida a partir de agora, tá? E aí, eu convidei o Daniel. Daniel é uma bênção na nossa vida, gente. É uma bênção. Pessoal da internet, eu sou a Rose, sou a diretora. Sejam muito bem-vindos, tá bom? A gente está passando algumas instruções, tá? Essa vai ser uma noite mais de instrução. Mas para não ficar chato, né? Só faz assim, não faz assado, pode, não pode? Então a gente vai... No meio disso, a gente vai passando algumas coisas. E eu convidei o Daniel para ele fazer um louvor, tá bom? Você pode ficar à vontade. Boa noite, irmãos e irmãs. Amém. Eu queria dizer para vocês que o quanto a Rose falaram que vocês vão passar por provas, é verdade. Rapidinho, eu lembro da primeira aula, no ano passado, eu tudo empolgado, nossa, acho que vai ter batismo de Espírito Santo aqui. E aí a primeira coisa que foi falado foi que vai ter luta. Mas eu vi no lugar errado, então. 6 meses depois do BBC, eu tive que escolher entre o BBC e o meu emprego. Assim, você lembra disso. Muita luta e eu escolhi o BBC. E aí perdi o emprego. E aí passei necessidade. Deus apertou, mas eu só. Não assusta. Depois eu conto o resto. Senão você não gosta. Mas eu me lembro sempre do que Jesus falou para o Pai, quando ele estava orando, pelos discípulos e por nós, lá em João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A gente vai ser santificado por ele. Eu não tinha muito ideia do que era santificação. Da perna, dando, mas aí agora, não sair mais fortes daqui. Eles vão se encher mais do Senhor. Amém? Aí, completa a vez. O que vai acontecer nesse tempo? O que vai acontecer na sua vida nesse tempo? Nesse tempo da minha vida? Já teve uma outra mudança, Rose. Na nossa conversa, olha só, vou contar então. Na nossa conversa para tarde, eu disse para a Rose, olha, acho que falar BBC. De novo. Porque eu consegui um emprego. 6 meses depois eu consegui um emprego, mas ela não está comando. Nossa, Rose, vai dar tempo. Rose, gentilmente, Daniel, não tem problema. Mas o pai escutou a nossa conversa e o pai responde aquilo que a gente conversa, né? Vocês ouviram disso? O pai está falando outro emprego. Hoje, durante a tarde, eu vou sair assim. Glória a Deus. Eu quero apresentar para vocês a minha equipe que trabalha junto comigo. Deixa eu ver se eu estou. Aqui eu estou aparecendo. Para o pessoal da internet. Quero apresentar para vocês a minha equipe que trabalha no BBC, a Vânia. Quem é a Vânia? A Vânia Gomes é o meu braço direito, é a nossa secretária, ela que me socorre. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu não conseguindo atender, a Vânia também está sempre junto, né? E a Vânia, Deus tem um projeto muito lindo na vida dela, porque desde o ano passado, não, já antes, né? Ela foi se preparando para ser professora e a partir do ano passado ela também está trabalhando junto com a gente, tá bom? Então ela é meu braço direito, tá bom? Eu quero chamar o resto da equipe, pode entrar? Vem. Aqui nós trabalhamos em família, tá? O Edmundo é meu esposo, meu moreno alto, né? Ele trabalha na parte técnica, ele só aconteceu no tempo da pandemia, a gente não podia se reunir e o Edmundo trabalha com a internet e Deus moveu as coisas. E a internet
começou a acontecer e não parou, não parou. O ano passado nós atendemos a cidade de Caieiras, alguns presbíteros, né, foram indicados pelo pastor, mas eles precisavam do curso básico, eles conseguiram tirar o curso básico. O curso básico é um módulo 1, módulo 2. Ficaram com a gente e esse ano já foram apresentados como presbíteros, né? A gente tinha também na cidade de Sinop, logo ali, Mato Grosso. E tivemos no Pernambuco, eu não me lembro a cidade. O Micael ainda está com a gente. Jaboatão. Jaboatão. O Micael ainda está com a gente. Mas tinha outra cidade, Francisco. Itaí também. A gente tinha o pastor e o presbítero também da igreja, junto com a gente. Então, por causa da internet, as tendas se alargaram. A gente conseguiu alcançar muito mais igrejas. Então, Edmundo, ele trabalha nessa parte, ele me auxilia, porque eu não entendo nada. Ele sempre fala, esse botão, eu sempre esqueço. Então, ele me auxilia e as minhas duas meninas também me auxiliam. A Júlia, volte e meia, você vai achar ela lá na recepção, te recebendo, porque na hora da correria que eu tenho da aula, a Vânia não está aqui, Júlia, ela aparece. E a Joana, né, Joana? Junto com o Tom, cadê o Tom? Está aqui, junto com o Tom, eles trabalham na cantina, tá? As nossas aulas começam 8 horas da noite, até as 9. Das 9 até as 9h20, a gente tem um período de cantina. Então, a Joana, junto com o Tom, administra uma cantina, tá? Todo dia que você chegar para a aula, segunda e quarta, vai ter um cafezinho para te receber, tá bom? É gratuito, não precisa pagar nada, tá bom? Mas tem um cafezinho para te receber, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada. O pastor Carlos, chama ele lá para mim, Ju, por favor. O pastor Carlos, ele congrega no Mandaqui, tá? Ele já foi aluno aqui do seminário. E, algum tempo atrás, conversando com ele, eu descobri que o GES, que é o nosso grupo de evangelismo da nossa igreja, nasceu aqui, numa sala de aula. E eu convidei o pastor Carlos, vem cá, pastor. Boa noite. Paz, queridos. O pastor Carlos é uma bênção para nós, é um privilégio ter ele aqui hoje com a gente, né? Pastor, esses são os alunos e tem nossos alunos online. Tem o pessoal do online também. Tem o pessoal do online. Tudo bem? Aqui, ó. Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tá todo mundo aí, né? Não tem nenhum painel disfarçando, não, né? Deus abençoe, viu? E eu convidei o pastor Carlos lá, assim, para ele ficar à vontade, contar o testemunho do GES, né, que nasceu aqui, nasceu de uma experiência, porque nós temos uma disciplina chamada Missões e Evangelismo, né? E nessa disciplina nasceu o GES. Então, pastor, o senhor fica à vontade, tá bom? Pastor Carlos, fica aqui próximo. Ah, tá, para poder enxergar. Captação, isso, para enxergar e a captação do áudio. Tá bom. Paz, queridos. Amém. Fiquei muito feliz com o convite, a Rose, para estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida primeiro, através da minha vida. Eu fico feliz de ver alguns rostinhos aqui que dividem o chamado comigo lá no GES. É muito bom. Para eles é até redundância falar, mas eu queria hoje falar um pouquinho sobre a questão da importância da palavra, a importância das escrituras na vida da gente. Isso falando de vivência de palavra, de vida prática, falando de exercício, de ministério, e trazendo sempre a questão de que a palavra ela só é útil na nossa vida se ela for pregada de alguma forma. Não precisa ser pregada através de um sermão, não precisa ser um culto, mas se ela for pregada, ela é útil. Se não for, não vale para nada. Como o nosso querido irmão apóstolo Paulo disse, só incha, né? Então, eu queria trazer para vocês essa perspectiva da utilização da palavra, não propriamente do estudo da palavra em si, que é o que vocês vão fazer aqui, né? Aqui tem o pessoal que está começando e tem o pessoal que já está graduando, né? Tem os dois extremos. Então, assim, louvo a Deus pela vida dos que já estão graduando, porque a gente sabe que não é fácil.
tudo aquilo que a gente começa, a gente tem uma dificuldade muito grande de terminar, porque a gente enfrenta os obstáculos normais, e principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa relacionada a Deus, a obra de Deus, Satanás se levanta com todos os obstáculos, né? Quem está terminando sabe disso. Eu brinco que a gente precisa ter iniciativa para tudo na vida, né? Só que se não tiver acabativa, não adianta nada. Tem que ter iniciativa e acabativa. Só iniciativa não adianta. Então, queridos, eu quero dividir com vocês algumas experiências de formato. Quanto tempo eu tenho, Rose? A noite é uma criança. E eu quero dividir com vocês e mesclar um pouco essa questão do estudo da palavra com a aplicação da palavra, né? Eu quero começar com um texto muito conhecido de todos aqui, especialmente de quem estuda a palavra, que é 2 Timóteo 2,15, Paulo ensinando o jovem pastor Timóteo a respeito do manejo da palavra, a respeito da relação dele, Timóteo, com as Escrituras, né? Então, o versículo 15 diz assim, minha versão é NVT, tá? Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a verdade. Então, veja, ele fala de esforço, né? Esforça-te, ou seja, não é fácil. Precisa de esforço, precisa de determinação, precisa de realmente querer fazer, né? Daí vem o esforço. E aí ele fala o seguinte, olha, para que você seja reconhecido pelo Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, e aí ele fala sobre ensinar a palavra. Ele não fala sobre aprender a palavra, ele não fala se inchar através da palavra, ele não fala conhecer totalmente a palavra, ele fala de ensinar a palavra. Então, assim, a palavra ela só tem efeito verdadeiro se ela for praticada. Se ela não for praticada, tem um monte de Bíblia na minha casa. Se eu não viver, não adianta nada. Os fariseus, a gente sabe muito bem como é que Jesus tratava isso. Já pararam para pensar que os pecadores de Jesus tratavam com amor? Amor. Prostituta, o saqueiro. Agora, o fariseu, ele pegava pesado. Por quê? Porque, aliás, até eu quero que a Rose me ajude, eu não sei se existe isso, mas eu imagino que deve existir um livro que faça uma associação entre provérbios populares, ditos populares e a palavra de Deus, né? Porque quem nunca ouviu? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Puro fariseu. Então, a gente vê o seguinte, que a palavra, e Paulo, ele repete isso aqui, no mesmo capítulo de Timóteo, no versículo 16, onde ele fala o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Quero ficar com 17. Deus a usa quem? As Escrituras, a palavra, para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Não sei para que Deus está preparando vocês. Não sei. Eu sei que não é em vão. Já quero pegar um gancho aqui e usar do que a Rose falou. Quando eu fazia o seminário, eu tinha, como eu posso dizer para vocês? Eu tinha assim, mais afinidade com as coisas mais práticas, porque eu sou assim, né? Tinha mais afinidade com as coisas práticas. E quando a gente teve aula lá com a professora Solange do Lonza, que eu nunca me esqueço, era sobre missões urbanas, missiologia e tal, naquela mesma época, eu vivi uma situação em que a aula potencializou aquilo que eu vinha fazer depois. Como é que é isso? Um dia, eu voltando para casa, depois de ter atendido um cliente, eu ando de moto, já andava naquela época, muito frio, muita chuva, e aí eu cheguei em casa molhado, tremendo de frio. Quando eu entrei na sala de casa, o Espírito Santo falou no meu coração: pois bem, você chegou, e os que estão lá fora? Irmãos, isso era uma quarta-feira, terça-feira, no meio da semana. Até o final de semana, nós juntamos 310 cobertores para levar para as pessoas na rua. 310 cobertores. Vocês têm uma ideia, os últimos que a gente comprou nesse inverno, agora na faixa de R$8, R$9. Nós juntamos 310. E aí, irmãos, nesse tempo eu estava fazendo um seminário e na aula de missiologia, a pastora Solange disse o seguinte: olha, nós vamos ter uma aula prática.
Nós vamos lá para Cracolândia. Primeira vez que eu fui para Cracolândia. Quando eu vi aquela situação, meu Deus do céu. Sabe assim, porta dos comércios, sentado, um velho, um moço, uma criança, um velho, um moço, todos eles com caixinha de crack, né? Todos eles. Eu fiquei impressionado como eles tratavam o povo de Deus que ia ali atender a necessidade. Impressionado. A gente estava no grupo com uns 10, mais ou menos. Desses 10, como em qualquer lugar, aqui eu não vi, mas aqui é assim também, tem mais mulher que homem. Bom, mais mulher que homem. E nós ficamos preocupados. Nós, os homens, já tínhamos um esquema do tipo, vamos proteger elas, porque vai que alguém faz alguma coisa, mexe alguma coisa e tal. O respeito que eles tinham pelas irmãs era algo assim impressionante. Impressionante. Era o cuidado de Deus, sim, mas era o Espírito Santo tocando com amor aquelas vidas. Irmãos, depois que eu ouvi naquela aula, minha cabeça deu um banho. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E conversei com o pastor da igreja na época. E vamos fazer. E tem algumas pessoas. Não, tem alguma pessoa que estava naquela época. É o pastor Pedro. Estava desde o início. Pastor Pedro, Marcelo, mais uma galerinha que estava lá desde o início. E a gente começou esse trabalho de uma forma despretensiosa. O que eu acho muito interessante é assim, eu sempre confundo, vocês me corrigem. Ou foi Francisco de Assis, ou foi Francisco de Assis, que disse o seguinte, pregue o evangelho de todas as formas, se for preciso, use palavras. E o Géias nasceu nessa perspectiva, de levar o amor de Deus. Não é, a gente não chegava lá e abria a Bíblia para pregar para as pessoas. A gente pregava o amor prático. A gente abraçava, a gente ia com eles. A gente fazia o que tivesse que ser feito. Botava no carro, dava banho, fazia o que tivesse que ser feito. E dessa forma a gente começou. E veja. Aqui, quando Paulo fala no 17, no capítulo 2 de Timóteo, ele fala: Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. A boa obra que Deus tinha na minha vida, naquele tempo de preparação do seminário, era o Géias. E eu não sabia. E o Géias, este ano, demora 10 anos. Dia 3 de junho, depois vocês vão ver os convites por aí nas redes sociais, dia 3 de junho vai ter um grande culto de ação de graças pelo aniversário do Géias. 10 anos. E a gente vem ininterruptamente fazendo esse trabalho. E, numa dessas cadeiras, lá na Ultramarina, numa dessas cadeiras, Deus me chamou para fazer o que eu faço hoje, e tem muitas pessoas fazendo o que eu faço hoje também. E eu quero que você saia daqui pensando, para que Deus me chamou? Se você não sabe ainda qual é o seu propósito de vida, você está perdendo muito tempo. Se você não sabe qual é o seu propósito, jejua, embora e busca de Deus, porque Ele mostra qual é o propósito dele na sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual é o teu propósito de existência nessa vida, você não serve para nada. Desculpa. Então, essas cadeiras, para vocês que estão chegando agora, vão mostrar para vocês, vão dar o norte, vão dar o caminho. Vai ter dia que vai ser difícil, acordar de madrugada para estudar, e eu fiz faculdade, cara, estava falando agora há pouco. Comecei 3 faculdades, terminei uma só. Essa que eu terminei, eu acordava 4 horas da manhã para estudar. 4 horas da manhã para estudar. Eu comecei a beber 3 vezes. Não, mas eu resolvi botar em prática. Eu tive iniciativa e tive acabativa também nessa faculdade. Eu sei de qual é a minha vida. Morar para você. Então, irmãos, nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Talvez o teu propósito, eu confundo o teu propósito com o propósito de Deus. Eles podem ser os mesmos. Podem ser o mesmo, mas pode ser que não. Pode ser que você queira fazer alguma coisa que Deus não quer que você faça. E um dia você vai ser requerido por Deus e vai falar, o que você está fazendo? Por que você fez isso? Senhor, não importa. Você já viu aquele vídeo que uma pessoa representando Deus e todo mundo passa? O que você fez na vida? Senhor, eu fui um bom contador. Não te chamei para ser. Senhor, eu fui um pregador. Não te chamei para ser pregador. Aí chama uma mulher e fala, mulher, o que você fez na sua vida? Senhor, me perdoa. Eu tive 2 filhos, eu dediquei a minha vida inteira para cuidar desses filhos. Tem poucos filhos? Grandes pregadores da palavra. Porque para entender qual é o propósito de vida para a vida da terra. Então, se você não souber qual é o teu propósito, você corre esse risco muito sério. Um dia Deus perguntar,
Por que você estava fazendo isso? Por que você estava fazendo isso? Então, descubra qual é o seu propósito. Falando de aplicação prática da palavra de Deus, quando a Rosa falou, pode dar um testemunho se quiser, eu me lembrei, a maioria aqui talvez não saiba, mas há 26 anos eu luto contra o câncer. Há 26 anos. Eu sou perigoso, hein? Eu brinco, ó, eu posso morrer até de uma unha encravada quem falou, mas eu não morro de câncer. Posso morrer de qualquer outra coisa, de câncer não morro. E aí, irmãos, eu tive a primeira vez o câncer em 1996, quando eu tinha 32 anos. Eu era contra, né? Tinha 58. O corpinho de 57. Quando eu tive o câncer, eu estava bem espiritualmente, eu já era crente, eu estava bem com Deus. Só que o diabo não descansa, né? O diabo não descansa. O diabo mandou uma pessoa na minha casa. Naquela época eu tinha o câncer que eu luto contra ele, chama-se linfoma não Hodgkin. E naquela época eu tinha 6 ou 7 tumores nessa região. E aí eu tinha acabado de ser diagnosticado numa quarta-feira, dia de aniversário da minha esposa, dia 3 de junho. Eu fui diagnosticado com aquele câncer. E aí eu estava bem assim, me segurando. Para poder amparar a minha esposa, para poder amparar a minha mãe, a minha irmã, meus filhos naquela época nem ficavam sabendo, eles tinham 7 anos e 5 anos. E aí, irmãos, essa frase mandou uma mulher na casa da minha mãe, e essa mulher começou a conversar. Eu fulano, ciclano e tal. E aí, quando ela falou assim, lembra da minha irmã, fulano e tal? Só não sabe o que aconteceu com ela. Ela começou a começar o senhor pessoas assim, quando foi ver, estava com câncer em estado adiantado. Irmãos, eu vi a seta vindo na minha direção, assim, para acabar mesmo. Eu levantei da mesa, eu dobrei os meus joelhos na cama, eu chorei diante de Deus. Eu falei, Deus, eu não posso. Eu tenho 32 anos, meus filhos tinham 7 e 5. Eu não posso mais. Eu prometi diante do Senhor que ia cuidar da minha esposa. Se eu morrer, ninguém vai ser por ela. Endividado, uma situação vai ser difícil, meus filhos não vão crescer. Comecei a chorar diante de Deus. Eu fiz uma coisa, irmãos, e aí entra a relação com a palavra. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida e nunca mais eu fiz. Acredito nas pessoas que fazem com sinceridade, que Deus fala dessa forma, mas comigo nunca foi assim. Eu abri a minha Bíblia, que era uma outra Bíblia, que eu li com um guardador de boa, que disse que eu me arrependo, deixa eu guardar a minha Bíblia. Eu abri a Bíblia assim, ó, aleatoriamente. Agora ela está marcada, mas naquela época não estava. Está marcada? Está marcada. Eu abri a Bíblia assim, aleatoriamente. E naquela Bíblia, caiu nesse quadrante aqui, Juízes 6:23, e nessa versão diz assim, ó, 6:23. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Quer mais do que isso? Quer mais do que isso? Eu abri a Bíblia assim, caiu aqui, 6:23. Paz, aquela versão. Eu não era alguém alguma coisa. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ali é bom. Irmãos, eu ia fazer exames super doloridos, incômodos e tal, e eu fazia tudo aquilo como, sabe? Eu fiz um exame uma vez chamado mielograma, que tinha que tirar o líquido daqui assim. A enfermeira espetava uma agulha, parecia uma carga de caneta bic, assim. Ela espetava a agulha, que a mão dela tremia assim, dava a impressão que ia quebrar. Ela falou, você não está sentindo dor? Não. Sabe aquelas coisas assim? Tinha que fazer 2 tomografias. Aí ela para fazer, o convênio liberava, e de repente, do nada, liberava. Sabe aquelas coisas? Irmão, 26 anos lutando contra esse câncer, baseado nessa palavra e em uma outra palavra. Eu quero falar um pouquinho daqui a pouco sobre comunicação. A palavra é a forma de Deus comunicar com a gente. Se a gente não entender a palavra, a comunicação está limitada. Naquela época, eu passei por tudo aquilo e fui curado. Glória a Deus, aleluia, fui curado. Achei que nunca mais ia passar por aqui. Isso em 97, 98, mais ou menos. Na outra igreja que eu estava, a igreja começou a crescer e eles mudavam a forma de dar testemunho. Até então as pessoas que davam testemunho iam lá na frente, pegavam o microfone e falavam. E eles tinham acabado de mudar do livro. Você escrevia e a pessoa lia. Aí, pastor, aí eu peguei, escrevi o testemunho do que Deus tinha feito comigo, dessa palavra de Juízes 6:23 e tal. Quando o pastor começou a ler o testemunho, ele perguntou, cadê o Carlos? Eu levantei a mão e me chamou. Tem que você fala? Eu vejo a palavra, presta atenção. Não estou enchendo linguiça, não. Falei do que aconteceu. Falei primeiro do testemunho para enfatizar o que Deus tinha feito. Quando eu falei, olha, porque o Senhor falou comigo em Juízes 6:23, quando eu abri a palavra,
Uma mulher que estava sentada na plateia, eu nunca vi isso na minha vida. Ela se levantou e atirou uma Bíblia na minha direção. O que ela tirou da minha direção? A palavra. Irmãos, essa palavra eu carrego comigo a vida inteira. Esses dias eu achei uma mala que eu tenho na casa de executivo, né? Tem segredo assim, velho, né? Achei lá. Qual que é o segredo da mala? 623. Eu nem lembrava disso. Coloquei o 623 e o segredo da mala. Olha que coisa. Mas enfim, irmãos, um ano e pouco depois, você voltou. Quando você voltou, eu fui chorar diante de Deus. E a gente chora com o pai da gente. Por que comigo? Por que não com ele, né? Do antigo, ele não tem seguro ainda. E aí, irmãos, eu reclamei diante de Deus. Eu reclamei diante de Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Nitidamente, assim como eu fui com Daniel, eu serei com você. E ele completou. Eu poderia ter livrado Daniel da cova, só que dentro da cova do livramento. Eu fazia exame que não doía, eu aprovava exame que o governo não queria. E foi durante muito tempo. Durante 26 anos foi assim. No final do ano passado, terminou o culto da manhã, uma irmã, vou falar o nome dela, irmã Ana Mendes, me procurou e falou: pastor, eu quero falar uma coisa para você que muito tremendo. Uma palavra que Deus me deu para te entregar. Assim como eu fui com o Daniel, será com você. Aleluia! Ela não sabia disso. Ela não sabia disso. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? O Espírito faz nos lembrar. Você só lembra daquilo que você sabe. Se você não conhecer, você vai lembrar do que na hora do socorro, na hora do desespero. Vai ser só um choramingão diante de Deus. Então, a nossa comunicação com Deus, a forma mais constante, mais contínua, a forma mais que você pode ver e rever, é aqui, é na palavra. Que nem as pessoas falam, a maior revelação. A revelação está aqui. Acredito em revelação. Mas é que está mais acessível, está aqui. Aqui você tem várias, inúmeras, está aqui. Nós precisamos conhecer. Porque nós não temos mais tradição oral. Nós não temos mais o avô ensinando para a mãe, que ensinou para o filho. Não temos mais isso. Infelizmente. Se tem uma coisa que eu admiro na cultura judaica, é essa questão da tradição. Eles são muito firmes na tradição. Aquilo não se perde. Por quê? Porque eles têm um ensinamento lá de 2.000, 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, e eles praticam aquilo. Por quê? Porque eles acham que aquilo é importante. Por que o filho do muçulmano conhece lá o Alcorão, sabe aquilo de cor salteado de trás para frente? Porque ele acha que aquilo é importante para ele. E por que a gente não deve conhecer também? Quando a gente fala de comunicação, Deus estabeleceu a melhor forma de comunicação para a nossa vida. Só que se a comunicação não for perfeita, se ela tiver todos os elementos, ela se perde. Qualquer comunicação precisa de pelo menos 3 coisas. Ela precisa de um emissor, ela precisa de uma mensagem que vai ser transmitida, e ela precisa de um receptor. Se a gente for um receptor meia boca, a comunicação quebra. Se Deus quiser falar com você através da palavra, e você só conhece um versículo do capítulo, a comunicação quebra. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, por isso que nós temos que viver a palavra. Mais do que conhecer, não que conhecer não seja importante, mas o mais importante é viver a palavra. Porque a gente depende dela. A gente depende da palavra para viver. Deixa eu só ver se não tem alguma coisa que eu esqueci aqui. Abruptamente, né? Nós temos a palavra ensinada e a palavra vivenciada. Não adianta nada a gente ensinar a palavra para quem não quer ouvir, ou para quem até ouve, mas não quer praticar. Não adianta. Não adianta. E o que Paulo fala para Timóteo é o seguinte: olha, você tem que se esmerar para ensinar a palavra, para passar a palavra para as pessoas. E passar a palavra não precisa saber ponto e vírgula do versículo, não precisa. Você precisa conhecer os termos, você precisa conhecer a essência, para você poder passar aquilo para a pessoa. E o Espírito Santo se encarrega de fazer o restante. Agora, isso não nos exime de conhecer, de estudar contexto histórico, geográfico, por que era daquele jeito. Vocês querem ver uma coisa que é muito interessante?
cristã no Brasil usa véu, e outras igrejas usam véu também. Né? Por que usam véu? Porque Paulo fala, acho que em Coríntios, né, que precisava usar o véu. Mas sabe por que precisava usar o véu? Para ele obedecer, isso não está na Bíblia. Sabe por que precisava usar o véu? Porque as prostitutas se convertiam e iam para a igreja, elas tinham o cabelo raspado, e para não constranger, Paulo fala, todo mundo de véu. Olha que coisa. E tem gente que usa até hoje. Tem gente que não conhece o sentido da palavra. Quando a gente ministra na Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a quem? Eu tinha um tio que já está com o Senhor, que viveu mais de 20 anos a Deus e amor, nunca tomou Santa Ceia na vida. Sabe por quê? Porque ele era desquitado de uma mulher lá atrás, no passado, conheceu uma... Olha só, ele era alcoólatra de cair na rua, o cachorro abrir a boca. Depois que ele se converteu, através de uma irmã que ele conheceu lá da Deus e amor, endireitou a vida, namorou certinho, casou certinho, no papel certinho, mas sabe o que ele podia tomar Santa Ceia? Que a ex-mulher não era viva. Ele morreu e a ex-mulher ficou viva. E ele não participou da Santa Ceia. Davi Miranda não conhecia. Examine-se, pois o homem é assim mesmo. Como é que eu vou falar para você, querido? Você não pode tomar ceia. Eu posso ter visto você cometeu o pecado, se você já se arrependeu e pediu perdão para Deus. Quem sou eu para dizer para você? E sem contar que essa passagem, ela fala antes sobre examinar o corpo de Cristo. Então, assim, é ignorância total. E a gente corre o risco, se a gente não estudar a palavra, de falar sobre isso. Corre o risco. Eu estou sempre lembrando do vídeo engraçado que eu vi, do Mordão, sempre procurando na Bíblia de baixo, né? São João 23, o Senhor é meu pastor. Misericórdia. Vocês viram isso? Misericórdia. É um ignorante total da palavra de Deus. É melhor ficar quieto, só lá, né? Então, irmãos, o recado que eu tinha para dar era isso. Para que a gente tenha um relacionamento com a palavra em todas as suas nuances. Conheça a palavra, as escrituras, pega uma Bíblia arqueológica, pega tudo que for fornecido de material, conheça, esmiuça, vai servir para alguma coisa. Não é que nem aquelas coisas que você aprende na escola, vai servir para alguma coisa. Mas conheça a palavra de se relacionar. Pede o Espírito Santo fazer a revelação. Pratica a palavra na vida de outra pessoa. Como o dia que eu soube dessa frase que vocês já eu fiquei muito feliz porque a gente fazia isso já. Pregue o Evangelho de todas as formas, viu? Se for preciso, use palavras. Entendeu? Aí como uma luva. Né? Só nos economizou como o Jeff que já é dele. Então, irmãos, a gente prega a palavra através do amor que Deus coloca no nosso coração. Não podemos ser egoístas. Quantas pessoas que você conhece, que já levam a Bíblia 3, 4, 5 vezes, é capaz de usar um versículo para abençoar a vida de alguém? Para que serve isso? E para terminar, quero deixar um exemplo dos maridos. Eu não consigo fazer ainda. Mas faço de amor. Se o irmão na igreja, o seu Paulo, Brasil, 80 de idade. Mas o seu Paulo morreu com 97 anos, vai buscar com 93. O seu Paulo morreu com 97. Ele escreveu na mão a Bíblia para Dona Hilda 5 vezes. 5 vezes ele escreveu a Bíblia, tá inteirinha assim. Ele me mostrou, fui na casa dele uma vez orar por ele, ele me mostrou. Então, bem? Acho que foi 7 vezes. Era assim que ele estava escrevendo a sexta vez. Ele veio aqui, ele chegou a vir aqui no IBTC para falar com a escola nova. Já era bem certinho, né? Já. Uma vez que eu falo. Então veja qual era a relação que ele tinha com a palavra. Veja o valor que ele dava para a esposa e ele quis dar para ela o de melhor. Não sei se ele deu outros presentes caros para ela, não sei. Mas o que ele deu para ela, a palavra escrita com a letra dele. Então, irmãos, sabe, gruda no teu peito, gruda na testa, dorme todo mundo, glória a Deus. Então, não tem nada. Um dia eu falo para vocês, um dia mal, pode ter um irmão te passando, orando por você, diz a palavra. E quando ela vem de surpresa ainda, quando ela vem na minha vida, nossa, isso não tem custo. Não tem custo. Eu tenho uma outra palavra, que é para o momento atual, para essa questão do testemunho. Esse tipo de câncer para a medicina não tem cura. Né? Tive um médico hoje, fiz uma biópsia de informação atrás,
E agora eu tenho outro tipo de câncer que é mais agressivo do que esse que eu tinha antes. Né? E assim, eu digo para vocês, não é nenhum tipo de forçação de barra, né? Vocês estão me vendo aqui como eu realmente sou, E a vida está nas mãos do Senhor. Se não me engano, é Jó 4:8 que ele fala assim, para ler aqui, vocês são tantas coisas boas do Senhor, como esse Deus. Eu seria egoísta, eu seria muito, assim, mal com o Senhor se eu olhasse só para todas as coisas boas que Ele já me deu e quando Ele me permite uma coisa ruim, né? Eu tenho ouvido e tenho cantado muito esses dias, que eu não sabia que eu era mais, que fala, inclusive até escreveu alguma coisa hoje no Instagram, que fala o seguinte, ó, a gente já sabe, eu não vejo o que eu sei, eu vejo o que eu creio. E eu creio no Deus que é poderoso. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, nada disso vai abalar minha fé. Eu sei quem eu sirvo, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele já fez. Então essas coisas não vão abalar minha fé. Né? E eu brinco, né? Eu não brinco mais perto da baixinha, que é a minha esposa, porque agora ela está meio fragilizada, né? Eu falo, nossa, o senhor resolveu me levar, mas não vai me levar. Agora, você está muito magrinho, você está só o osso, então. Amém, querido. Era isso que eu queria deixar para vocês. Tenha um relacionamento íntimo mesmo com a palavra. Se não entender, aliás, não adianta ler antes de orar, né? Porque a revelação é diferente do conhecimento. A revelação que dá o Espírito Santo é por causa das pessoas lá. Vê como é fácil entender a Bíblia? Faz o seguinte, pega quem escreveu e pede para explicar. Simples assim. Foi o Espírito Santo que deu inspiração para o Paulo escrever, fala para o Espírito Santo, não estou entendendo. Vai, bom, Deus abençoe. Excelente curso para vocês, excelente término de curso para quem está terminando aí. Para vocês que estão aí também, Deus abençoe. Eu quero falar só uma coisa. Na verdade, isso veio na minha memória e eu acho que eu vou tentar não chorar. Mas o pastor falou, assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, sabe? Porque sabe o que é mais legal servir ao lado dele? É que a gente vai para a rua e ele é amigo de geral da vida. Ele conhece as pessoas como nome. E não tem forma melhor de lidar para alguém quando a gente chama ela pelo nome. Aquelas pessoas não têm mais vida. Aquelas pessoas estão na rua, ficam jogadas, ficam para fora, pois para fora por vários motivos. Mas ele vai para as ações e as pessoas querem que ele fique batendo papo. Se a gente não chama ele, pastor, vamos embora que tem mais gente, pastor. O pastor está lá dando atenção e dignidade para aquelas pessoas. Então, para mim, ouvir tudo isso, e a gênese do GES como foi, né? E agora eu sei que foi uma aula de missiologia, e não testemunhar o presente atual da vida dele, que também é parte da minha vida, eu sirvo ao GES com todo amor, e não dizer isso, talvez acho que para mim não completaria esse testemunho, que é totalmente verdadeiro. Não, pastor, eu não vou dizer por essa vida, eu não chorei. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês com relação à chamada. Você falou com relação à chamada. Chamada te persegue. É só você ficar atento. Chamada te persegue. Ó, estamos nós, o Pedro que é dessa live também, você não sei, né? Estamos nós três aqui no balcão de uma lanchonete. Entra uma pessoa em situação de rua para pedir, ela vem quem? Está parado no farol. Um carrão, 2 carrões, o meu carro na previsão do tempo, sabe? Celta preto. Aí veio um carrão, outro carrão, e o meu previsão do tempo aqui. O cara vai igual. Agora não, porque, como eu falei, a minha esposa está fragilizada, mas assim, fora dessa contexto de doença, ela fala só: o dia que você morrer vai ter 2 relógios. Ela fala brincando, né? Não é isso que ela pensa, ela fala brincando. Um com os mendigos e outro com a família. Mas eu queria orar para o pastor Carlos, porque o Senhor depois se resolve com eles aí. E foi a mesma coisa que eu estava pensando lá atrás. Amém. O pastor não pode sair daqui sem receber a nossa bênção. Ele nos abençoou tanto, né? Nessa noite, né? Então vamos abençoar a vida dele. Hoje, pastor Daniel, pastor Rogério.
Vamos começar a orar. Começa a orar, por favor. Senhor, Pai, em nome de toca, Senhor, sangue dele, canal, em nome de Jesus. É, Jesus, para louvar o Senhor, Obrigado, Deus abençoe. Ó, dia 3 de junho, 20 horas, todo mundo lá no daqui, culto de ação de graças, pelo 10 de junho. Ó, não deixem de ir, porque eu vou pedir o perdão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Vamos ter um grande ano. Essa foi só a gotinha. Aleluia. Quero mais. Irmãos, o IBBC ele faz parte do Mandaqui, tá bom? Mas nós não atendemos só o Mandaqui ou só o Brasil para Cristo. Nós atendemos também outras igrejas. O IBBC Mandaqui não forma pastores, nem presbíteros, nem missionários, nem profetisas, nem apóstolo, apostila. A gente não forma, mas eu estou na frente do seminário desde 2016. Um compromisso nós temos de formar servos. Servos. Não quero, Samuel, que está lá no Jardim Teresa, você venha para nós. Mas eu quero que no Jardim Teresa você floresça. Esse é o nosso maior desejo. Aonde Deus te colocou, você venha florescer, achar o seu chamado, achar o seu propósito e florescer. Amém? Esse é o nosso maior objetivo, tá bom? A gente vai falar muito do Mandaqui, porque eu sou apaixonada pela minha igreja. Eu tenho o pastor mais lindo, entendeu? A gente fala assim, mas a gente não desmerece a unção, o lugar onde você está. Amém? A gente não desmerece isso, tá bom? Eu quero passar para a parte mais prática, né? Deixa eu chamar comigo. Isso me ajuda. Vai distribuir. Passa de um lado aí, passa para o outro, tá? É o texto de hoje? O Edmundo vai passar também na tela, tanto para o pessoal que está em casa ou para quem não vê a folha. Às vezes faltou fé para mim. Para você também acompanhar, tá bom? Depois eu posso passar esse texto também no grupo, sem nenhum problema. Tá? Deixa eu só chegar até os irmãos. Depois o texto vai ser compartilhado nos grupos do IBBC. Isso, tá? Nós temos um procedimento, tá? Sobre os links dos alunos que ficam online. Aluno online,
tá? Ou ele está fora de São Paulo, ou muito longe, ou é um aluno que está doente. Aí ele tem a disponibilidade do link. Por quê? Algum tempo atrás a gente colocava o link para todo mundo. E aí a qualidade do IBBC, das notas, caiu muito. O aproveitamento caiu muito. E aí nós tivemos que tomar essa atitude, tá bom? Então o link é passado, tá? Sempre quando tiver algum problema, alguma dificuldade para o pessoal da internet, o Edmundo está disponível. É gravado ainda? É gravado, sim. É gravado. Tá? Se você tem alguma... O link da gravação depois vai ser compartilhado e aí vocês precisam atualizar o e-mail com a Vânia. Isso, tem que ser um Gmail, tá bom? Se quiser rever a aula de hoje, eu posso. Pode sim, tá bom? E nessa parte o Edmundo me auxilia, tá bom? É só passar o e-mail para a Vânia, só que tem que ser Gmail, tá bom? Porque nós usamos a plataforma do Meet. Então, por isso que precisa ser Gmail, tá bom? Nós temos um dia de jejum, que é quarta-feira. Não é imposto, não é obrigatório, mas é um dia que nós separamos para jejuar, tá? Aqui eu dei uma sugestão para vocês para leitura bíblica. Leitura bíblica. Por quê? No IBBC nós lemos a Bíblia, tá bom? Nós lemos a Bíblia, tá bom? E essa programação é uma das melhores programações que eu já tive de leitura bíblica. Se na segunda-feira você lê os livros do Pentateuco, na terça você começa com Evangelhos, quando terminar vai para Profetas Menores. Cada dia da semana você lê uma parte da Palavra de Deus. Irmãos, se você separar, tá, 5 capítulos diariamente, em 6 meses você termina de ler a Bíblia. Em um ano. Em um ano. Tá bom? Quer dizer, menos de um ano, né? Em um ano você consegue ler 2 vezes. 5 capítulos. Seguindo essa estrutura. Tá bom? De 5 a 6. Se você quer ler em um ano, é 3 capítulos por dia. 3 capítulos. E dessa forma, não fica cansativo. Porque muita gente começa a ler a Bíblia, começa em Gênesis. Nossa, Gênesis, Levítico, Jeová. Agora, se cada dia você lê uma porção, aquilo fica dinâmico. Fica dinâmico. Então, essa é uma sugestão para você fazer a sua leitura bíblica, tá bom? Em um ano. Eu também, a partir do ano passado, eu comecei a indicar livros para os irmãos. A Jennifer, né? Não é também obrigatório, é só indicação. E a Jennifer, o ano passado, ela leu, né? Você deu toda a lista? Eu li 2, aí comecei a ter uma. Mas esses que tem aqui. Então. Não está comigo. Tem também na nossa biblioteca. Tá? Entre as 2 salas tem uma biblioteca, tá bom? Ali tem alguns livros, eles ficam disponíveis para vocês, tá bom? Quais são as minhas sugestões de livro para esse ano, mediante as matérias que nós vamos ter? Celebração da Disciplina, tá? Heróis da Fé, não sei se alguém já leu, esse é um clássico. Como Flechas, do Luciano e da Kelly Subirá. É sobre filhos. É sobre educação de filhos. Aí você fala, mas eu não tenho filhos. Um dia pode ter. Mas eu não quero ter. Tudo bem, você vai aconselhar uma pessoa que tem filhos. Então é bom você estar pronto. Então esse livro é muito bom. Eles têm uma história de vida excelente. Excelente. O Poder Secreto da Oração e Jejum, que está com o Mário. Esse eu tenho, é excelente. Não, excelente. Todos esses livros que eu estou indicando para vocês, eu fiz debaixo da orientação de Deus. Eles são excelentes e vão acrescentar mais ainda a sua fé, tá bom? E o último, que eu li o ano passado, mas li assim, gente,
eu sentei, acho que li menos de 2 horas, porque ele é bem fininho. É o Perdão Cura das Emoções, do Hernandes Dias Lopes. Tá? Esse também é excelente. Então, tem livros mais incrementados e tem livros básicos do início da nossa fé, que é necessário, tá bom? O pessoal do pleno, nós temos aqui no seminário 2 salas, tá bom? Tem a sala do básico, que sempre vê, todos os anos, módulo 1 e módulo 2. Cada módulo dura 6 meses, tá bom? E nós temos a sala do pleno. Na sala do pleno, é as demais apostilas. Só que quando você sai do básico, quando você vai para o pleno, você está pronto para ouvir. Agora, se eu pegar você e jogar você direto lá no pleno, Jesus, tenho dó de você. Porque aí é difícil. Mas passando pelo básico, você tem condições de acompanhar o pleno. Por causa do número de pessoas, esse ano o pleno vai ficar nessa sala. E o básico vai ficar na outra sala. Tá ok? Sobre a apostila do pleno, vocês vão estudar a apostila 5, tá? Gente, é uma das que eu mais gosto. Educação cristã, vida cristã, ética cristã, é muito bom. Introdução à filosofia, vocês vão ver também. Então, tem muita coisa boa, tá? Só que essa apostila, ela acabou de passar por uma revisão e ela está na gráfica. Então, o nosso diretor, que não é coordenador, é o diretor, o nosso diretor, ele vai disponibilizar a apostila em PDF, tá bom? Até chegar. Provavelmente vai chegar na metade de março, tá bom? Vai chegar na metade de março. Tá? Porque não, só o pleno. Só o pleno que vai acontecer isso, tá? Por quê? Porque a apostila está na gráfica. E foi essa a data que deram para o Roberto. Então, metade de março, ela já deve estar por aí. Mas, enquanto isso, vocês vão ter ela em PDF, tá bom? Aí, a do básico está aqui. A do básico eu já vou distribuir hoje. Quem já tem a carteirinha de aluno, de estudante? Tá. Quem tem, geralmente é do pleno, né? Tá. Ó, quem é do pleno? Os alunos EAD vão receber a apostila em casa, pelo correio. Sim. Quem está acompanhando o pleno, que nem o pastor Jefferson, por enquanto, é em PDF, tá, pastor? E nós temos o pastor logo ali, de Sorriso, Mato Grosso. Uma bênção esse pastor. Glória a Deus pela vida dele. Então, se não, vai receber em mãos também que a gente vai mandar, tá bom? Quem é do básico? Eu preciso que preencha a ficha de inscrição, quem ainda não preencheu, e vamos tirar uma fotinho para a gente fazer a sua carteirinha. Então, quem é do pleno, tá bom? Agradeço pela vida de vocês, tá? Segunda-feira volta normalmente às nossas aulas. Segunda-feira vocês vão ter ética cristã com o Ivan. E se preparem, o cara é fera. Esse cara é fera. E o básico, segunda-feira, tem aula de português com a Catinha. Se preparem para dar muita risada. Ela é fera. Português eu tô fora. Mas com a Catinha é diferente. Não, atenção, mas eu já passei por você. Glória a Deus. Passando de nada. Oi, só um minutinho, pessoal da internet. Posso sair então? Pode. Sim. Agora pode, já tirou a foto. Tá, então tá bom. Pode ser para todos. Paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, tá? Pessoal da internet, Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos, viu? Amém. Amém.